Enfim, mãe. Eu recém descobri que eu vou ser mãe e estou muito feliz com essa notícia. Eu tô tão feliz que eu preciso muito compartilhar toda essa trajetória e foi por isso que eu resolvi criar esse canal, né? Pra compartilhar cada momento, cada segundo dessa jornada com você que tá aí a fim de assistir, que tá aí a fim de acompanhar. Eu realmente estou muito feliz porque essa é uma notícia que me realizou muito, porque eu tive aí uma trajetória um pouco mais complicada em relação a ser mãe, em relação a estar gestando, né? Porque eu achei que eu não poderia fazer isso. Em um determinado momento eu achei que não seria permitido para mim isso, que eu não receberia essa dádiva. Mas esse não é um assunto que eu vou comentar aqui nesse vídeo com você, é um assunto que eu vou trazer mais pra frente, tá? Porque nesse primeiro momento eu quero contar as primeiras impressões, né? Como que eu descobri, quais foram os meus primeiros passos depois que eu descobri, quais foram as primeiras sensações, né, aí que eu tive, quais são os meus sintomas, quais são os meus medos, como é a procura pelo médico, enfim. Nesse canal eu quero documentar tudo com você, né? Desde o momento em que eu descobri essa gestação até todos os meus passos, né? Quero realmente compartilhar essa jornada com você que queira assistir, quero dar dicas, né? Quero trazer informações úteis aqui para você, tá? Então vamos lá. Eu descobri que eu estava grávida no dia 30/10/2023. Já faz aí alguns dias que eu descobri e desde então eu venho maturando a ideia de criar esse canal, né, para realmente compartilhar informações. E esse canal é para ter tudo sobre uma vida real, tá, gente? Não quero nada muito editado, nada muito perfeitinho. É realmente para compartilhar a verdadeira jornada que eu estou vivendo, tá? Então, eu descobri essa gravidez no dia 30/10, que foi quando eu fiz o teste de farmácia, tá? Aquele teste da Clear Bluer, aquele digital que diz ali se você está ou não está grávida, né? E também fala de quantas ali semanas você está, tá? Então, como é que foi essa trajetória? Bom, eu não tive, a princípio, sintomas, tá? De gravidez. Eu não tive enjoo, não tive nada assim que me determinasse que eu estava grávida, né? Na verdade, para não falar que eu não tive absolutamente nada, eu sentia um pouquinho de azia, uma azia meio incômoda, tá? Eu não costumo sentir azia, não é uma coisa que é muito cotidiana para mim. Eu comecei a sentir azia meio que diariamente. Mas assim, isso não me trouxe, estou grávida, tá? O que realmente me fez perceber que eu estava grávida foi o atraso da menstruação, tá? Então a minha menstruação atrasou ali alguns dias e como eu já estava nesse processo de estar tentando engravidar e estava acompanhando isso, né, que é um tema que eu vou trazer para vocês mais para frente, mas estava acompanhando isso através de aplicativo, eu sabia bem certinho o dia que desceria a minha menstruação. Tá, aí a minha menstruação não desceu, e daí passou mais um dia e não desceu, passou mais um dia e não desceu, e daí eu comecei a sentir que eu estava grávida, né, que eu poderia estar grávida. E mesmo assim eu esperei alguns dias para que o aplicativo me dissesse quando que eu teria que fazer o teste de gravidez, tá? Por quê? Porque como eu já estava nessa jornada de estar tentando engravidar, né, que nem eu falei para vocês, estava fazendo acompanhamento realmente, né, vendo ali o período fértil e tudo mais, em outros momentos, né, em meses anteriores, eu também achei que estava grávida, porque atrasou um dia da menstruação, né, e eu achei que eu estava grávida, e no final das contas eu não estava e aquilo foi um pouco frustrante. E eu lembro que essa primeira vez que atrasou minha menstruação de um dia, eu já queria comprar o teste, eu já queria fazer o teste, porque eu tinha certeza que eu estava grávida e tudo mais. E deu o dia seguinte, eu não comprei o teste, eu não fiz o teste, até porque meu marido falou assim, olha, vamos esperar mais um pouco, né, e tudo mais. E no dia seguinte, a minha menstruação tinha descido e foi uma frustração bem grande, tá? Então, dessa vez, eu estava um pouco mais comedida e eu resolvi esperar o aplicativo me falar quando eu deveria fazer o teste. Não comentar com ninguém, eu iria guardar essa informação para mim, porque quando a gente tá nesse processo de engravidar e quando a gente quer muito isso, é um pouco complicado a gente ficar comentando com as pessoas se a gente acha que está ou não está grávida, porque além da nossa expectativa, a gente acaba criando expectativa nas outras pessoas. E às vezes já é difícil você ter que lidar com a sua própria expectativa.
Então, daí quando a menstruação desce, quando você percebe que você não está grávida, você acaba se frustrando e tendo que lidar com a sua frustração e também com a frustração das outras pessoas, né? Então, eu decidi guardar isso pra mim, foi bem difícil, porque, né, eu já estava muito ansiosa, já queria muito. Enfim, eu guardei essa informação, só que nesse meio tempo eu comecei a sentir outras coisas. Por exemplo, eu comecei a sentir uma cólica, mas não é cólica, não é bem uma cólica, tá? É o que eu defino como cólica porque fica mais fácil de explicar. Mas é uma dor, um incômodozinho, bem no fundo assim da barriga, né? E também nas laterais. Eu senti nas duas laterais, tá? Tem gente que fala que sente só em uma lateral e tudo mais, pelo que eu vi aí em outros vídeos do YouTube, eu senti nas duas laterais, tá? É uma dor bem incômoda. Ela parece uma cólica, mas você consegue distinguir de uma cólica, tá? Então não tem muito como explicar, acho que só vivenciando mesmo essa situação, mas eu senti isso, tá? E também, o que acontece? A minha menstruação estava atrasada, mas eu achei que também poderia não estar grávida em um determinado momento, né? Por causa dessa dor. Porque eu nunca tinha ouvido falar que esse é um dos primeiros sintomas da gestação, né? Então, geralmente a gente ouve aqueles sintomas mais comuns, né? Que são enjoos e tudo mais. E eu não senti nada disso. Então, esse é um ponto aí que você pode também observar, tá? E é uma dor que realmente você consegue diferenciar da menstruação, tá bom? Então, eu comprei no dia 30/10 o teste, fiz o teste de farmácia. E por que eu comprei o Clearblue Digital, tá? Porque eu sei, e isso é um ponto importante que eu quero trazer para vocês, porque eu sei que ele é um teste mais caro, ele é bem mais caro do que os outros, tá? Mas por que eu optei por comprar ele? Porque como eu já tava nessa ânsia, né? Tava muito ansiosa, tava muito na expectativa, eu não queria ter que interpretar um teste de farmácia, né? Porque eu não sei se você sabe, né? Eu acredito que sim, mas o teste de farmácia comum, né? Os mais baratos, eles são aqueles dos risquinhos, tá? Então, né, aparece geralmente não, sempre aparece o primeiro risquinho, e se você estiver grávida, vai aparecer o segundo risquinho. Só que o que acontece? E eu também não sabia disso, tá? Esse segundo risquinho, se você está grávida, ele pode aparecer bem clarinho, é que daí vai depender ali, pelo que eu vi dos vídeos do YouTube, vai depender ali de quanto tempo você está grávida, né? Ele pode aparecer bem clarinho ou ele pode aparecer bem forte. Então, assim, não é porque apareceu bem clarinho que você não está grávida, né? Então, aí, gera muito espaço para interpretação. E eu não queria ter que interpretar, eu queria algo que dissesse está grávida ou não está grávida, né? Porque eu realmente não tinha cabeça para interpretar essa informação. Então, eu comprei o teste, fiz de acordo com as indicações ali, as instruções da embalagem e deu certo, né? Eu até me lembro que na hora que eu fui fazer o teste, eu não consegui ficar olhando pro teste, de tão ansiosa que eu tava, eu saí dar uma volta e depois que eu voltei para olhar o teste. E estava grávida de 2 a 3 semanas. Eu nem preciso dizer para vocês que eu pulei, que eu gritei, que, né, que tudo para comemorar. Até comemorei com a minha cachorrinha também, né? Ela foi a primeira ser, né, que comemorou comigo essa gravidez, né? Então, até para mostrar para vocês, eu acredito que vocês devam saber também qual que é o teste, mas é esse aqui. E uma coisa que aconteceu agora na hora que eu fui gravar o vídeo, tá, gente? Eu nem sabia que isso acontecia. Aliás, eu fiquei bem triste, né? Porque eu queria guardar esse teste pro resto da vida. Na verdade, eu vou guardar, mas ele já não vai ter mais tanto sentido. Ele sumiu a informação do grávida e das semanas, tá? Mas estava aqui, grávida de 2 a 3 semanas. Ele não aparece de 2 a 3 semanas, ele aparece de 2-3, tá? Mas na embalagem diz que é sobre as semanas que você está grávida, tá? Mas enfim, ó, ele sumiu essa informação, tá? Eu não sabia que isso acontecia. Não sei se você sabe também, mas acontece isso, tá? Então, depois dessa questão de eu ter descoberto que eu estava grávida, a primeira pessoa a saber foi o meu esposo, né? Eu contei pra ele primeiro, depois também quero gravar um vídeo pra explicar melhor como é que foi, se contar, né, como é que foi a reação dele. Eu acabei não gravando, me arrependo,
Mas eu tava muito ansiosa e também nesse vídeo vocês vão entender por que eu tava tão ansiosa, né? Em relação a contar pra ele, por isso que me atropelei toda, não gravei nada, né? E eu fiz uma coisa que eu sei que a maioria não recomenda, né? Eu contei para as pessoas mais próximas da família, né? Meu pai, minha mãe, minha avó, minha sogra, meu sogro. A gente acabou contando no dia do teste de farmácia, sem nem ter feito o teste de sangue, tá? Eu contei, eu e meu marido, a gente decidiu contar, porque, gente, isso pra nós era uma baita conquista. É uma baita conquista, era não, né? É uma baita conquista. A gente queria muito e a gente não tava se aguentando, né? Mas eu sei que tem muita gente aí que recomenda não contar. Tem gente até que fala que não recomenda contar antes de completar os 3 meses. Eu jamais conseguiria isso, de verdade. Eu não conseguiria de jeito nenhum esperar 3 meses para daí contar para as pessoas, né? Mas eu sei que existe essa recomendação porque os 3 primeiros meses de gestação são os mais arriscados, pelo menos é o que dizem, tá? Enfim, a gente acabou contando para as pessoas e no dia seguinte a gente foi fazer o beta-HCG, que é o exame de sangue que confirma se você realmente está ou não grávida, né? Eu até tentei fazer o beta-HCG no mesmo dia que eu descobri, pelo teste de farmácia, mas não consegui, porque eu acabei conseguindo contar para o meu marido, era perto das 4 horas da tarde, todos os laboratórios da minha cidade, né, ou pelo menos os próximos à minha casa, funcionam até as 4, a parte de coleta. Então eu não consegui fazer o beta-HCG no mesmo dia, o resultado também não sairia no mesmo dia, né, sairia só no dia seguinte, tá? Mas no dia seguinte, cedo, eu estava lá no laboratório para fazer o beta-HCG, né, fiz de manhã a coleta de sangue e à tarde saiu o resultado. E esse é outro ponto que eu também não vou abordar nesse vídeo para não ficar assim tão extenso, porque eu quero colocar outros assuntos aqui para vocês, mas eu vou gravar um vídeo também sobre isso, que é quando eu recebi o resultado do beta-HCG. Eu não sei se você sabe, mas o resultado do beta-HCG não vem discriminado como vem aqui esse teste de farmácia, tá? Ele não diz se você está positivo, negativo ou indeterminado. Ele vem o número do teu beta, né? Ele vem o número ali da tua quantidade de hormônio, né? Que traduz o beta-HCG, e vem um índice. E você tem que interpretar se você está ou não está realmente grávida. Gente, isso aí é uma tortura com a mulher, porque eu não consegui interpretar o índice. Na verdade, eu interpretei, e no começo, quando eu interpretei errado, eu achei que eu não estava. Foi uma frustração gigantesca, mas eu falei, mas gente, não é possível, porque eu li que aquele teste de farmácia da Care Blue, né, é quase 100% certeiro, né, quando tem um atraso da menstruação, principalmente. E, nossa, eu fiquei super frustrada. Enfim, meu marido estava numa reunião, não podia interromper, né, ele. Tentei fazer ali algumas pesquisas para tentar interpretar o teste, não consegui chegar a lugar nenhum, até que meu marido saiu da reunião. Eu falei para ele que o resultado do beta teria saído e falei para ele que eu não tinha conseguido interpretar e que pelo que eu tinha interpretado eu não estava grávida. Gente, deu um desespero, ele também tentou interpretar, ele falou assim, não, tá grávida sim, não sei o que e tal. O resultado do meu beta deu 6 mil e poucos, tá? Mas realmente pelo índice que veio no exame, eu não conseguia interpretar, ele também não conseguiu interpretar, porque é um índice diferente, enfim. Ou a gente que também estava muito nervoso, né, e não conseguiu interpretar. Como que a gente fez? Eu até cogitei, eu tenho plano de saúde, né? Até cogitei uma teleconsulta para saber de um médico se eu estava grávida, mas aí não fiz isso, gente, porque teleconsulta geralmente é para emergência, né? Daí eu achei que seria um pouco de exagero. Só que eu... Ó, minha Rottweiler. Gente, é muito vida real esse canal. Então, né, eu quero realmente mostrar a realidade para vocês. Agora a Rottweiler latindo. Aí vou esperar um pouquinho pra gente continuar. Ó, já parou. Enfim, aí a minha amiga, uma das minhas amigas teve filho recentemente, né? E eu lembrei disso, porque na hora, gente, parece que você esquece de tudo. Parece que você não lembra de mais nada, de tão nervosa que eu tava, não lembrava de mais nada. Aí eu lembrei que ela teve filho recentemente e liguei pra ela, porque assim, eu não aguentava mais ficar esperando, eu não ia ficar esperando consulta com um médico, mesmo por telemedicina, né, que é um pouquinho mais rápido, mas eu não ia aguentar ficar esperando.
Liguei pra ela e pedi pra ela me ajudar a interpretar, né? Ela até fez um comparativo com o beta dela, tudo, e enfim, eu realmente tive a confirmação de que eu estava grávida, assim, de que eu estou grávida, né? Então, mais uma vez, aquela alegria enorme, não sei o que, aquela sensação, né, muito gostosa. Eu acho que só quem passa por isso para saber realmente como é que é, tá? Enfim, nisso a gente já tinha contado para as pessoas, para as principais pessoas, digamos assim, né? E a gente só confirmou, então, para essas pessoas que realmente a gente estava grávida, né? Que a gente estava grávida não, né? Que estávamos grávidos. Enfim, foi muito gostoso porque daí foi uma nova comemoração. E nisso a gente acabou contando então para as demais pessoas mais importantes da nossa trajetória e da nossa vida, né? Amigos, enfim, os amigos mais próximos, enfim, a gente acabou contando nesse dia. De novo, né? Tem gente que não recomenda contar antes dos 3 meses, né? A gente contou ali com os primeiros dias que a gente ficou sabendo, a gente acabou contando porque realmente não é algo que a gente queria guardar para nós, porque era uma grande conquista e não tinha nem como, gente. Realmente, aquele sentimento de explosão dentro de nós não ia deixar a gente guardar essa informação por muito tempo, tá? Então aí, depois disso, como é que tem sido, né? Eu já sabia, até por amigas que tinham recém tido filhos e tudo mais, eu também tive outras amigas que já tiveram filhos, que a mulher grávida precisa mudar a alimentação, tá? Eu não sei se você sabe disso, mas a mulher grávida precisa mudar a alimentação assim que descobre que está grávida, né? E a minha alimentação antes da gestação era totalmente errada, na verdade, né? Nunca tive assim uma alimentação que eu posso dizer saudável, né? Eu sempre comi muita besteira e tudo mais. Também como comida normal, né? Comia comida normal, mas também comia besteira, né? Muita gordura, muito fast food, pizza, não sei o quê, né? E também bebo bebida alcoólica na vida cotidiana normal, né? Sempre nos finais de semana, a maioria das vezes, mas sempre tinha aquele tempinho de beber a minha cervejinha, o meu vinho e tudo mais. Assim que eu soube que eu estava grávida, eu automaticamente comecei a pesquisar sobre mudanças na alimentação. E assim, você acha muita coisa no YouTube, muita informação diferente, né? Eu acho que só quem vai confirmar realmente muitas coisas é o médico. Eu ainda não fui na minha primeira consulta com o obstetra, tá? E mais pra frente nesse vídeo eu vou falar um pouco mais disso pra vocês. Mas eu já sabia que essa mudança precisava existir. Então eu decidi que eu não ia esperar a primeira consulta e eu já ia partir para mudança. Primeira coisa, né, gente, que eu acho que é meio óbvia: álcool se corta, né? Você não faz o uso de bebida alcoólica numa gestação. Isso eu acho que todo mundo sabe, né? Até tem mulheres que tomam ali uma cervejinha sem álcool e tudo mais. Eu decidi abolir tudo, tá? Por quê? Eu não sei se você sabe, mas a cerveja sem álcool tem álcool. Ela tem um teor bem menor de álcool, mas ela tem álcool, né? E então eu cortei completamente, não tô fazendo uso de bebida alcoólica nenhuma, tá? E outra, né? A cerveja, ela é fermentada, existe uma fermentação dentro dela. E dessa fermentação provém bactérias, né? Então, também já é um outro fator de risco, né? Isso é uma coisa que eu estou tirando da minha cabeça, tá, gente? Eu não vi em lugar nenhum, não sei dizer se essa fermentação da cerveja é boa ou não, se a bactéria é boa ou não, mas porque eu sei que existe essa fermentação e dessa fermentação decorrem bactérias, eu não quero arriscar, tá? Mas isso é uma informação minha, novamente. Outras mudanças que eu fiz, né, que talvez não sejam tão óbvias assim pra você, mas que eu vou falar aqui. Cortei o refrigerante, né, enfim, esses alimentos todos industrializados, alimentos e bebidas industrializadas de forma geral, eu cortei, tá? Porque em um dos vídeos que eu vi, a moça falava sobre o excesso de glutamato monossódio, tá? Que é um químico que eles colocam nas comidas. Eu não sei se é para conservar, não sei exatamente qual é o objetivo desse químico, mas que tem grande concentração em alimentos industrializados. E isso não é bom para a criança, não é bom para o desenvolvimento da criança, não traz benefício nenhum e pode trazer alguns prejuízos, tá? Eu não vou saber ao certo lembrar quais são os prejuízos, mas ela listou no vídeo dela, e então eu resolvi cortar.
tá? Porque a gente sabe que alimento industrializado, na verdade, não faz bem nem para nós, né? Mas para a criança ainda, como ela está em formação e ela utiliza dos nutrientes que você fornece para se formar, eu decidi cortar, tá? Outra coisa que eu também ouvi em vídeos, tá? Que eu também não sei até que ponto é verídico ou não, depois, em outro vídeo, depois que eu for na consulta com a médica, talvez eu marque uma consulta com uma nutricionista e tudo mais, eu vou trazendo o comparativo para vocês, tá? A questão dos congelados. Então, diz essas pessoas que eu vi alguns vídeos na internet de que os congelados, eles podem ter a formação de uma bactéria que é resistente ao resfriamento, tá? E essa bactéria também pode trazer prejuízos na gestação, né? Então, tudo quanto é congelado, tirando carne, e daí já vou explicar o porquê da carne, eu cortei, tá? Então, lasanha congelada, pizza congelada, sorvete, hambúrguer, né? Esses industrializados, nugget, essas coisas eu cortei tudo, tá, gente? Outra coisa que eu também cortei, que eu já sabia que tinha que cortar, coisas cruas, né? Então, carne crua, eu gosto de comer muita carne de onça, sushi, eu amo sushi, né? Outros derivados de carne crua não pode, tá? Não pode fazer o uso de alimento cru, nem crua, gente, nem mal passada, tá? E a questão do ovo também, o ovo tem que ser bem passado, ele tem que ser bem seladinho de ambos os lados, tá bom? Outra mudança em alimentação, basicamente são essas, tá, gente? A questão da carne, a questão do álcool, que é óbvio, a questão desses alimentos processados, industrializados, seja alimento, bebida, né? Porque sucos, vamos supor, suco, chá, essas coisas, eles também possuem muitos conservantes, tá? Então é bom analisar isso. Mas como eu falei para vocês, eu vou trazer, depois que eu for no médico e tudo mais, bem certinho esse comparativo para vocês, para também trazer uma informação correta, tá? Outra questão é a questão dos laticínios, tá? Não dá para consumir laticínio, seja de qualquer espécie, né? Leite, queijo, derivados, que não sejam pasteurizados, tá? Então, também por uma questão de bactérias e tudo mais, não é recomendado comer esse tipo de alimentos, tomar, enfim, que não sejam pasteurizados, tá? Então, por exemplo, eu gosto muito de queijos como gorgonzola, queijo brie, queijo Minas, frescal, né? Esse tipo de alimento. Eu gosto muito de consumir e não devo por conta que nenhum desses queijos é pasteurizado, tá? Outro também alimento que eu cortei, que faz parte, na verdade, dos industrializados, que são os embutidos, tá? Não se deve comer alimentos embutidos, também por uma questão da existência de uma bactéria que faz mal ali no período da gestação, pode fazer mal pro feto, tá? Também os alimentos defumados, tá? Então, costelinha de porco, paio, calabresa, né? Essas coisas gostosas que a gente coloca na feijoada, não dá pra comer. Ou no feijão do dia a dia também, né? Porque na vida normal, digamos assim, eu colocava no meu feijão do dia a dia esses alimentos. Então não pode, tá, gente? Não pode ter de jeito nenhum, tá? Então essas foram as principais mudanças que eu fiz por enquanto na alimentação. Mas depois eu quero trazer mais informações aí pra vocês sobre essa parte, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui pra falar com vocês. Sobre as sensações, né? Então, o que eu percebi, eu já tô na 5ª semana de gestação, contando ali certinho, depois eu também quero fazer vídeo depois que eu for na médica, porque daí eu vou ter essa informação certa de como é que você conta as semanas. Também vou explicar também por que se conta em semanas e não em meses, né? Porque quando a gente vira gestante que a gente sabe mais dessa informação, né? Mas eu já estou na 5ª semana de gestação. E quais são os meus sintomas, minhas sensações? Gente, eu não tô tendo lá grandes sintomas, tá? Eu não tenho enjoo, não senti enjoo até agora. Espero que continue assim, porque eu imagino que deva ser horrível. Por um período, até a 4ª semana ali, eu ainda tinha aquelas dores abdominais, as dores nas laterais e a dor bem no fundinho da barriga. Agora,
Eu já reparei que a partir da quinta semana eu estou tendo esporadicamente, tá? Mas o que eu reparei também que eu tive? Então eu percebi bem forte essa questão da oscilação do humor, tá? Então eu ficava irritada mais facilmente, apesar de que eu sempre fui meio irritada, mas assim, é mais fácil, você fica irritado mais fácil, você chora mais fácil, enfim, o teu humor oscila demais. Um outro ponto em questão ao humor também que eu percebi, então assim, de repente eu tô assim no ambiente conversando com as pessoas, eu tô super bem, daqui a pouco eu fecho a cara. Entendi, isso eu não tinha antes, né? Eu não lembro de ter isso antes, eu tô tendo isso agora, nesse momento. Né? Então percebi também essa questão. Outro sintoma que eu estou tendo, mas esse é bem mais comum, né? Muitas mulheres têm, é a questão da dor no seio. Eu tenho muita sensibilidade no seio, né? Então ficar deitada de bruço, por exemplo, me incomoda muito. Até às vezes deitar de lado me incomoda, né? Não tira aquela questão da água do chuveiro bater no seio e doer, isso não. Mas abraço, ficar de bruço, ficar deitado de lado muitas vezes incomoda, tá? Um outro ponto também que eu tive, eu até tô colocando aqui anotado, gente, porque é impossível lembrar de tudo pra falar pra vocês, tá? Um outro ponto que eu percebi também que eu tô tendo agora, tá? Não é sempre, mas eu tô tendo de vez em quando, principalmente à noite, amortecimento de membros, né? Então, assim, teve uma noite em específico que eu acordei primeiro com uma câimbra na perna direita, na panturrilha, né? Aí depois eu dormi, voltei a dormir, né? Esfreguei e tudo mais, aí depois voltei a dormir e acordei com amortecimento na perna esquerda. Aí depois acordei com amortecimento no braço esquerdo, depois amortecimento no braço direito. Então eu eventualmente tenho alguns amortecimentos. Então vejo a hora de ir no médico para ver se isso é normal, né? Até porque aquilo que eu falei, mais pra frente até vou falar de alguns medos, né? E esse é um desses medos. Outro sintoma que eu tive é que é pouco relatado, pelo que eu vi em vídeos no YouTube, é pouco relatado por gestantes, mas que acontece com bastante frequência. Intestino preso. Gente, o meu intestino sempre funcionou super bem, nunca tive problema de intestino. Na verdade eu tive, mas eu era bem nova quando eu tive problema de intestino. E depois meu intestino começou a funcionar normal. Eu fiquei grávida logo assim, ó, logo depois que eu descobri, né, efetivamente que eu estava grávida, meu intestino travou, sabe? Até tive que fazer ali um cozido de ameixa, né, que é uma coisa mais natural, para poder ter essa fluidez, digamos assim, né? Porque isso é uma coisa que dá dor, né, também, então pode ser que as minhas dores abdominais também tenham decorrido disso, né? Incomoda, né, gente? Intestino preso não é bom pra ninguém, seja pra grávida ou pra uma pessoa normal, né? Então eu também tive essa questão e eu vi que é mais comum do que se imagina. Mas daqui a pouco dito, então, né, por isso até que eu quero trazer nesse vídeo também. Outra coisa que eu percebi que mudou bastante com a gestação é a questão do cansaço. Eu estou me sentindo muito mais cansada do que antes, né? Eu não posso dizer assim que eu sou uma pessoa super ativa, não sou essa pessoa que gosta de fazer exercício, né? Vive agitada, não sei o que. Não, eu não sou essa pessoa. Mas eu também sempre fiz as coisas, né? Eu sempre trabalhei bastante, eu sempre fiz as coisas em casa e tudo mais. E eu percebi que com a gestação eu estou mais mole, né? Então, a minha sorte, gente, é que eu trabalho em casa, né? Eu trabalho de casa, então eu não tenho que levantar antes, pegar ônibus ou me deslocar, pegar trânsito para chegar no trabalho e para voltar, né? Então eu trabalho de casa e isso já me facilita bastante. Mas eu já não consigo trabalhar o mesmo tanto que eu trabalhava antes, né? E em relação às tarefas da casa ou qualquer outra atividade, por exemplo, passear e tudo mais, eu me sinto cansada mais fácil, né? Eu dentro de casa eu tô fazendo alguma coisinha ou outra, daqui a pouco eu já tô me sentindo extremamente cansada, né? E outro dia eu saí para passear no shopping com meu esposo, precisava sair um pouquinho de casa. Eu entrei em 2, 3 lojas e já me senti extremamente cansada, já precisei sentar e tudo mais, né? Então eu sinto que isso mudou um pouco a minha rotina também, tá? O que mais que de sensação? Até uma questão importante que eu preciso falar, né?
Eu ainda não tive isso de uma verificação médica, digamos assim, mas muita gente me indicou que é tentar evitar tanto esforço, tá? Então, principalmente nesses primeiros 3 meses, né, que seriam umas 12 semanas, tentar fazer menos esforço possível. E menos esforço que digo assim, levantar peso, fazer uma atividade muito que te exija muito do teu corpo e tudo mais, tá? Então isso tive recomendação de familiares, de amigos, né, de amigas que me indicaram evitar esse excesso de esforço, tá? E eu tenho cumprido isso, porque também tenho medo de perder o neném, né? Eu acho que isso é um medo de qualquer gestante que, né, quis muito ter o filho. Então eu tô evitando ao máximo, né? Então até em relação a tarefas domésticas eu tô pegando bem mais leve, faço as coisas aos poucos. Tem coisa que eu não tô fazendo para evitar mesmo, né? E tô tendo ajuda, ainda bem, né? Para evitar esse tipo de situação, tá? Então, basicamente esses têm sido os meus sintomas até então, né? Não tive outros sintomas para comentar com vocês. Outro ponto que eu acho bem bacana e que, assim, foi uma parte meio chata dessa jornada até aqui, tá? Que foi a questão da procura por um médico. Uma médica, na verdade, né? Eu opto sempre por médico, porque não me sinto confortável com médico, tá? Mas eu sei que tem muita mulher aí que se sente confortável com médico e tá tudo bem. Eu não me sinto, tá? Então eu nem procurei por médicos, e sim por médicas. Eu tenho um plano de saúde, meu plano de saúde é da Sul América, né? E na busca por médicos eu me bati um pouco, tá? Então, assim, como a gente escuta muita coisa hoje em dia de médicos e tudo mais, e isso eu não tô falando só de obstetras, tô falando de uma forma geral, eu, pelo menos, sempre tenho a propensão a marcar consultas com médicos que são indicados por alguém que eu conheça, né? Por alguém que já foi naquele médico, enfim, né? Nem sempre dá certo e mais pra frente, num outro vídeo, eu vou contar pra vocês uma experiência que eu tive de uma indicação que infelizmente a pessoa que me indicou com certeza não indicou na maldade, porque é uma das minhas melhores amigas, enfim, mas eu não fui feliz com a indicação, né? Mas mais pra frente vocês vão saber disso. De qualquer forma, eu sempre prefiro marcar uma consulta com um médico que eu recebo uma indicação. Ou se eu não tiver uma indicação, eu sempre busco marcar com aquele médico mais bem avaliado na internet, né? Então o que eu fiz? Eu peguei a minha lista de rede credenciada da Sul América e fui médico por médico vendo os médicos mais indicados para poder marcar. O meu plano da Sul América, ele não é de muito longa distância. Eu tinha Clinipan antes, eu troquei de plano por uma necessidade e quando eu entrei para a Sul América eu não me consultei muito com os médicos, né? Então eu não tinha nenhuma médica, ginecologista, obstetra que eu já tivesse em mente para me atender, tá? Então eu realmente tive que correr atrás do zero dessa médica, tá? E eu fiz exatamente isso que eu falei pra vocês. Eu peguei ali médico por médico, dos mais próximos, principalmente da minha casa, e fui procurando as avaliações na internet. Primeiro ponto, muitas das médicas que estão cadastradas ali na rede credenciada da Sul América têm péssimas avaliações na internet, né? Então, assim, claro que eu sempre pondero, gente, o tipo de avaliação, porque muitas vezes as pessoas avaliam mal por critérios super pessoais, né? Então, assim, não são critérios que coloquem em xeque a qualidade do profissional, né? Mas às vezes a pessoa tá desgostosa, foi na consulta e daí decidiu descer o reio na médica, no médico, enfim, tá? Então eu sempre pondero muito ali as avaliações negativas. Mas essas médicas, muitas dessas médicas têm avaliações negativas que são relevantes, né? Ou seja, para uma gestante. Um maltrato dentro do consultório, insignificância em relação à consulta, enfim, várias coisinhas ali que eu peguei nas avaliações da internet, tá? Claro que eu localizei outras boas médicas que atendem pela Sul América e que são muito bem avaliadas. Detalhe, consulta, data de consulta, muito difícil marcar consulta, porque essas boas médicas, acredito até que seja por conta disso, dessa boa avaliação, elas têm agenda muito concorrida e muito lotada, né? Então, por exemplo, eu não consegui consulta para antes de 15 dias desde que eu comecei a procurar um médico. Então, a primeira médica que eu vou é nos próximos dias e eu julgo que demorou bastante a consulta, tá?
Milena, mas você poderia ter marcado uma médica particular. Sim, poderia. Até tentei fazer isso, tá? Então, assim, o que acontece? Eu busquei por médicas que eu já tinha como referência que não atendiam pelo meu plano para agendar uma consulta particular, certo? Só que eu tinha uma estimativa ali de consulta que eu poderia pagar, né? Que meu bolso me permitia pagar, até mesmo porque como eu já optei por fazer cesárea, mais pra frente eu vou falar melhor com vocês sobre isso, eu sei que provavelmente eu vou ter que pagar a disponibilidade do médico para fazer esse meu parto, né? Então eu baseio pelo valor da consulta mais ou menos quanto que ele vai me cobrar de disponibilidade. E quando eu fui marcar as consultas, eu pesquisei na internet primeiro por essas médicas, né? E na internet estava escrito um determinado valor de consulta, que era o que eu aceitaria pagar numa boa, que caberia dentro do meu orçamento. Só que quando eu liguei para agendar, as consultas já estavam bem mais caras. Então eu não consegui agendar mais por essa questão, tá, gente? Porque eu tô pensando no todo, né? E nesse canal a gente vai conversar muito sobre isso, eu vou contar tudo para vocês, tanto em relação a como está sendo essa jornada, em relação a esses sentimentos, experiências e tudo mais, mas também em relação aos gastos, tá? E claro, gente, é óbvio que a gente está falando de um filho, né, de uma filha, enfim, eu não sei o que exatamente essa criança vai ser ainda, qual vai ser o sexo dela, e também isso pouco me importa, mas a gente também tem que ser realista. É claro que eu sempre vou querer dar o melhor para o meu filho, o melhor para minha filha, mas eu tenho que fazer isso dentro das minhas possibilidades, né? Então eu também tenho que previsionar uma série de outras coisas, uma série de outros gastos para que não falte nada, para que essa criança tenha tudo e não falte absolutamente nada. Então a gente também tem que ponderar um pouco essa questão, né? E esse canal, o objetivo desse canal é realmente ser muito vida real, né? É realmente compartilhar uma experiência de vida sobre a gestação, sobre a maternidade, sobre ser mulher nesse período, em outros períodos, enfim, tá? Então eu quero sempre ser muito realista com vocês e já estou sendo, né? Então, em relação à consulta particular, eu abortei essa missão por esse motivo, tá? Enfim, eu fiquei bem ansiosa em relação às consultas, porque eu acabei marcando mais de uma médica, e também já vou explicar para vocês o porquê que eu agendei mais de uma médica, mas todas tinham uma agenda bem distante, tá? E marquei mais de uma médica, até agora eu tenho 3 médicas marcadas, pode ser que mais pra frente eu venha marcar com outras médicas, porque foi uma dica que uma amiga me deu, tá? Uma amiga que teve filho recentemente, ela falou assim, olha, marca já com mais de uma médica. Por quê? Primeiro, por causa dessa questão, que a agenda delas é super concorrida, então é bom que quando você vai marcar, quando você já está procurando, você já procura mais de um médico, tá? Médico, enfim, tá? Porque nem sempre o santo bate, tá? Então, assim, às vezes você vai na consulta com uma expectativa e tudo mais, e chega lá você não se dá bem com a médica, com o médico. E aqui nós estamos falando de uma situação onde você precisa ter plena confiança no profissional, porque senão você não vai se sentir tranquila. E esse é um processo que você precisa se sentir muito tranquila, né? E claro, né, eu sei que existem inúmeras coisas na saúde que a gente precisa se sentir tranquila em relação ao profissional que a gente está tratando, mas pensa que aqui são 9 meses. E mais um período depois desses 9 meses que você vai ter que fazer de acompanhamento. Então você precisa ter uma sintonia com o profissional que está lidando com você, né? E enfim, então por isso que essa minha amiga me indicou, já marca com mais de uma médica para você sentir qual médica você se dá para estar melhor e escolher quem é que vai seguir nesse caminho com você, tá? Então é uma dica que eu achei bem bacana, eu achei bem válido. Daí que a gente também vai conversar mais no decorrer desse caminho aqui desse canal, tá? Vou contar a experiência com cada uma dessas médicas que eu agendei, né? Não necessariamente eu vou falar o nome delas, mas vou contar como foi a experiência pra vocês, tá bom? Eu sei que tudo isso que eu tô falando agora em relação ao médico, gente, tem muita gente aí que não vai se identificar, até porque eu sei que tem muita gente que não trata com plano de saúde, que também não tem dinheiro para tratar com particular e muitas vezes vai ter que fazer esse acompanhamento e esse parto pelo SUS.
Pelo SUS, eu não sei como funciona, tá? Eu realmente não sei para falar nesse momento para vocês. Mas eu tenho pessoas próximas que fizeram esse processo com o SUS, eu vou tentar me informar com elas como é que foi, para também trazer esse assunto aqui pro canal, porque eu acho muito importante, tá? Eu imagino que no SUS você não tenha tantas escolhas, né? Que nem essa questão que eu falei, de ver a avaliação do médico, poder escolher. Mas eu realmente não sei como funciona, vão me informar melhor para falar aqui para vocês também, tá bom? Então, basicamente, essa questão do médico é por isso. Até agora é isso, tá? Então, eu já tenho nos próximos dias aí consulta com a primeira médica que eu agendei. Estou ansiosíssima porque, em decorrência dessa espera, eu também tive muitos medos, que é o que eu vou falar agora para vocês. Mas também vou compartilhar tudo como é que foi a consulta, como é que foi a conversa, né? E vou trazer informações mais concisas para vocês, com certeza, tá? Em relação aos medos, tá? Como a minha consulta com o médico demorou bastante, ao meu ver, né? Demorou uns 15 dias entre eu estar procurando até efetivamente a consulta, que não chegou ainda, eu criei muitos medos, né? Porque como eu comecei a pesquisar bastante já sobre a questão da gestação, mudança de alimentação e tudo mais, eu fui muito atrás das informações. Eu não julgo isso totalmente negativo, mas isso também traz um lado que para nós leigos às vezes não é tão bom, né? Eu comecei a ter muitos medos, principalmente por conta das vitaminas, tá? A gente sabe que quando a gente está numa gestação, quer dizer, eu não sei se vocês sabem, mas eu já sabia, a gente precisa tomar muitas vitaminas e essas vitaminas fazem parte da formação do feto, da perfeita formação do feto, tá? E qual era o meu medo efetivamente? Como eu não consegui consulta tão rápido, eu estou sem vitaminas, certo? E eu já estou na 5ª semana. E nessa busca por informações e tudo mais, eu acabei tendo muitas informações em relação à formação do feto durante as semanas, né? E uma das coisas que eu vi, que eu não sei se é real, mas depois eu vou confirmar para vocês, é que a principal vitamina, que eu não sei nem se é uma vitamina mesmo, que eu posso denominar assim, que é o ácido fólico, é super importante para a formação do tubo neural, que é a primeira coisa, pelo que eu vi na internet, é a primeira coisa que se forma no feto. E ele já começa a formar ali, pelo que eu vi também, na 2ª e 3ª semana, tá? E eu já passei dessas semanas e sem ácido fólico. Então isso já me deixou com um puta medo, né? Porque eu falei assim, porra, né? Eu precisava dessas vitaminas antes. Mas eu tentei suplementar isso com a alimentação, tá? Então eu vi ali quais eram os alimentos que possuíam mais um rico teor de ácido fólico e tentei incluir eles ao máximo na minha alimentação, tá? Outros medos que eu estou tendo e que também acho que eles vão ser sanados com essas consultas médicas é em relação às dores, né, que eu tenho, que é as dores abdominais e tudo mais, que realmente, por mais que eu tenha visto que é normal e que a gente tem essas dores, eu sinto, eu não sei, eu julgo ser com muita frequência, né? Então eu também não sei até que ponto isso é normal e também vou ver para trazer isso aqui para vocês, né? Mas realmente isso me dá muito medo, né? A falta da vitamina em relação à perda do feto, também eu tenho muito medo em relação a isso. A questão do cansaço excessivo, também tenho muito medo em relação a isso. A questão dos amortecimentos, dá muito medo, né? A questão do intestino preso e tudo mais. E assim, gente, eu sei que pode parecer exagero, e eu até acredito que realmente seja exagero, é até uma coisa que eu até comentei com meu esposo, né? Eu acredito que eu vou chegar na médica e vou fazer tanta pergunta que eu sei que... Eu sei não, né? Eu imagino que muita coisa ela vai falar pra mim que é exagero, né? Mas como a gente não sabe, a gente realmente leigo, dá tudo dá muito medo, tá? Eu pelo menos estou passando por isso, estou sentindo muitos medos. E eu também até nem sei até que ponto isso faz bem pro neném sentir tantos medos. Então eu até fico me policiando pra não ficar muito com isso na cabeça, sabe? E por que só que assim, eu também sei por que eu tenho isso, né? Porque assim, eu sempre não, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Eu já tive
eu tenho, na verdade, porque não é uma coisa que vai embora, mas eu tenho ansiedade generalizada, um transtorno de ansiedade generalizada. Né, eu adquiri isso faz um tempo atrás, em decorrência de várias coisas que aconteceram na minha vida, que futuramente, se vocês quiserem, a gente pode trazer esse assunto também aqui pro canal. E eu também eu desenvolvi o pânico, né? Graças a Deus, já faz tempo que isso aconteceu e eu consegui superar de uma certa forma essas questões, mas é uma coisa que nunca vai embora, né? Digamos assim, eu pelo menos pra mim nunca foi embora. Eu consegui superar, eu consegui evoluir nesse sentido, né? De conseguir me controlar e tudo mais, depois de muito trabalho também, tá, gente? Não foi tão simples nem tão rápido. Até porque isso faz anos que já aconteceu, tá? Isso eu gosto de deixar bem claro, porque eu sei que tem muita gente que sofre com isso. Mas eu consegui me controlar e tudo mais, mas é aquilo, nunca foi embora, tá? Então, às vezes tem coisas que acontecem que retomam esses sentimentos e que retomam certos medos que eu me lembro de tudo que eu já vivi, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que depois que eu desenvolvi a ansiedade generalizada e o pânico, eu não sei lidar muito bem com dores, sabe? Então, assim, claro que o dor do dia a dia, quando a gente tá num processo normal de vida, quando não tem algo a mais, como uma gestação, normal, né? Se ela não é uma dor excessiva, não me incomoda. Mas agora, durante esse processo, acho que tudo fica muito maior, sabe? E me incomoda por causa disso, porque daí eu sinto muitos medos e tudo mais. E eu tenho também medo do que isso pode gerar dentro de mim e até onde isso pode me levar, sabe? Porque eu já passei por isso lá atrás e isso que está acontecendo hoje retoma algumas coisas. Só que eu também sei que a partir do momento que eu for no médico, esclarecer várias questões, várias situações, isso também vai amenizar um pouco, tá? Talvez não tudo, mas um pouco, tá? Então, isso também que eu queria trazer para vocês. Que pelo menos na minha experiência eu tenho sentido muitos medos, né? Eu não sei se isso é normal para todas as grávidas, para algumas amigas que eu conversei, elas também tiveram isso, talvez não de forma tão excessiva, até porque a experiência delas foi diferente, né? Por exemplo, a maioria não sentia tanto cansaço, na verdade ao contrário, se sentia muito mais animada para fazer as coisas do que cansada, né? Então foi diferente a experiência para elas, mas mesmo assim elas tiveram medo, não tanto, mas tiveram, tá? Mas como eu falei para vocês, aqui eu quero ser transparente, eu não quero maquiar nada, até porque não precisa disso, né? Eu quero que se alguém aí do outro lado da câmera esteja vivendo a mesma coisa, possa ter esse conteúdo e acessar esse conteúdo e ver o que realmente é, né? Se é exagero, se não é, enfim, tudo que eu puder trazer de informação eu vou trazer para vocês, tá? Então, em relação aos medos, é isso, tá? Por enquanto é isso. Agora, em relação à questão de expectativas, como que eu posso explicar? Eu imagino que quando a gente pelo menos comigo é assim também, tá? Sempre vou falar o que é comigo, né? E o que eu imagino que também seja com muitas outras pessoas. Eu imagino que quando a gente quer se tornar mãe, né? Quando a gente realmente quer isso e planeja isso, como foi o meu caso, a gente cria muitas expectativas em relação à nossa performance como mãe, né? Como gestante, como mãe e tudo mais. Eu, pelo menos, fiz isso. Mas como que eu vou suprir essas expectativas, né? Então, eu tenho muita expectativa em ser uma excelente mãe. Eu sei que muitas vezes eu vou errar, né? Porque eu sou humana. Mas eu quero ser a melhor mãe, né, para essa criança que tá vindo, para esse serzinho que tá vindo. Então, como que eu tô lidando com essa expectativa? Tô tentando trabalhar as coisas em mim, né? Então, isso já era uma coisa que eu tinha para mim antes de engravidar, né, antes de efetivamente acontecer, que era ler muito em relação à questão da gestação, em relação à questão dos sentimentos, coisas que você deve evitar, coisas que você deve fazer, mas não só em relação à gestação, mas também depois que a criança nasce, né? Então eu já comecei a ler alguns livros sobre isso, depois também quero trazer isso para vocês. Teve informações já muito valiosas que eu tirei dos livros que eu estou lendo e que eu já estou levando comigo, né?
e que são coisas que a gente vê que acontecem hoje em dia com muita frequência e que não deveriam acontecer, porque isso mais pra frente pode prejudicar, né, o seu filho de alguma forma, né? E eu acredito que nenhuma mãe queira isso, né? A gente imagina isso, pelo menos. Mas também não é uma informação que eu vou trazer nesse vídeo, porque esse vídeo já tá longo demais, é o primeiro vídeo, eu quis trazer aqui todo um apanhado meio que geral até agora, né? Até porque já faz um tempinho que eu descobri e tudo mais. E é isso, gente, eu quero trazer, como eu já falei inúmeras vezes aqui durante esse vídeo, eu quero trazer tudo dessa jornada que eu acho relevante para vocês, né? Até para poder ajudar com informações úteis, né? Então vai ter aí primeira consulta com o médico, algumas confirmações ou algumas, né, enfim, né, a gente vai descobrir aí ao longo do caminho. Vai ter feira de gestante para ver se vale a pena, vai ter montagem de quartinho, vai ter tudo o que eu puder trazer para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, por favor, compartilha com quem você acha que pode ajudar essa informação e não deixa de se inscrever para poder acompanhar os próximos vídeos, tá bom? Muito obrigada!